Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo nessa noite de terça-feira. Que sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo que estão todos já se conectando. Estou vendo que o nosso palestrante, o Geraldo Lemos, já está aqui. Vou chamar ele para a nossa live. Ei, Anuska. Oi, tudo bem, Geraldinho? Como é que Tudo você bem? tá? Boa Tudo noite, tranquilo. pessoal. Como é que tá a sua conexão? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Aí tudo certo? Por aqui tudo bem, tudo no virtual. Estamos É, aqui enfrentando nossa nova situação, nós mas também. mas conseguimos começar alguns trabalhos de forma virtual e as coisas estão encaminhando. Que ótimo. Muito boa É um notícia. enorme prazer, é um enorme prazer tê-lo aqui com a gente. Olha só! Pronto. É um enorme prazer tê-lo aqui com a gente. A gente tem até uma palestra já marcada para setembro desse ano. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos ver como é que as É, coisas se encaminham até lá. a gente ainda não sabe como vai ser, né? Mas vamos ver. Pois é, vamos ver. Bom, eu vou começar fazendo a nossa prece para a gente se ambientar para o trabalho dessa noite. Depois eu faço a apresentação e você começa. Passo a palavra para você, tá bom? Bem, Então, vamos nos conectar com a espiritualidade da nossa casa, que vem dando todo o apoio aos nossos trabalhos nesse novo formato. Um novo formato, mas de objetivos bem antigos, que é a busca de nós mesmos, que é a busca de trilharmos caminhos melhores. E aqui na noite de hoje nos reunimos pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, o auxílio e o amparo para que possamos estar todos conectados em busca de um mesmo objetivo. Então, agradecemos a oportunidade dessa noite e que possamos, em paz e tranquilidade, iniciar o trabalho dessa noite. que assim seja. Assim seja. Então, hoje a nossa palestra é com o nosso querido amigo Geraldinho, Geraldo Lemos Neto, que é palestrante espírita, fundador da casa Chico Xavier, né, em Pedro Leopoldo, autor de diversos livros e amigo pessoal do Chico. Já trouxe tanta história boa para contar para a gente do Chico. E É hoje ele verdade. vai falar sobre o caráter da revelação espírita. Então, Geraldinho, eu passo a palavra para você e que você se sinta em casa na nossa casa e que esteja amparado pela espiritualidade pelo estudo dessa noite. Muito obrigado, Anuska. Muito obrigado aos amigos do Consolador aí de Copacabana, no Rio de Janeiro. É sempre uma alegria estar com vocês fisicamente e também virtualmente, né? Hoje, nessa oportunidade, então, estamos em multimídia. O tema que foi escolhido é o caráter da revelação espírita. E este tema é muito importante, porque quem não estuda este assunto não compreende o pensamento de Allan Kardec sobre a doutrina dos espíritos. Allan Kardec, ele mesmo, escreveu um opúsculo, ou seja, um pequeno livro com este nome, que se chama O Caráter da Revelação Espírita. Depois, ele considerou que isso era tão importante que não poderia ficar esquecido como um livreto, não é? Sem reedições, e ele incluiu este opúsculo no seu último livro, o livro que Allan Kardec lançou no dia 6 de janeiro de 1868, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo.
ele vai incluir, então, este opúsculo como o primeiro capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Neste livro, nós podemos ver, a grosso modo, então, que nós podemos dividir este último livro de Allan Kardec, que ele publicara quase um ano, um pouco mais de um ano antes da sua desencarnação. Ele vai publicar esse livro em 1868 e vai desencarnar em 31 de março de 1869. E nós podemos pegar esse livro, desculpe, e dividi-lo em pelo menos 4 principais partes. A primeira parte é esta do nosso bate-papo de hoje, que é o caráter da revelação espírita, é o primeiro capítulo do livro. A segunda parte é a parte que vai tratar sobre a gênese planetária e a gênese orgânica, né? Kardec vai fazer uma diferenciação entre o entendimento espírita sobre a criação da matéria e sobre a criação dos corpos. E o terceiro ponto é o ponto que ele vai analisar os milagres segundo o entendimento espírita cristão, especialmente trazendo à baila os milagres de Jesus e comentando sobre eles, mostrando que o milagre nada mais é do que algo desconhecido pela ciência do tempo, mas que com o passar da evolução humana, a ciência humana vai progredindo e vai conhecendo todas as leis universais. E por último, talvez o mais importante, é a parte das predições segundo o Espiritismo. E aí Allan Kardec vai elaborar uma teoria sobre a mediunidade de pré-ciência, que outras denominações religiosas chamam de profecia, a teoria da mediunidade de vislumbrar o futuro, quais são as pré-condições pelas quais o futuro pode ser desvendado pelos médiuns e pelos espíritos suficientemente desmaterializados, ou por outra, especialmente espiritualizados, não é? Que é uma pré-condição básica para que isso se estabeleça. E no final, o último capítulo, ele vai mostrar a questão da transição planetária, que é tão próxima de nós, né? Como que se dá o processo de transição planetária e quais são os percalços pelos quais a humanidade passa para se elevar na categoria dos mundos. Então, compreendendo isso, por que eu estou falando nessas quatro partes? Porque elas são interligadas, né? Porque Allan Kardec vai falar sobre a responsabilidade dos espíritos superiores e a responsabilidade dos espíritos humanos aqui na Terra, na revelação espírita. Depois ele vai falar sobre a evolução do espírito. Depois ele vai falar sobre a mediunidade. E depois ele vai falar na pluralidade dos mundos habitados e nas diversas escalas evolutivas desses mundos habitados. E enfocar a questão da transição, mostrando que, assim como nós, pessoas humanas, evoluímos, os mundos, as humanidades também evoluem. Bom, aí vamos ver lá na Gênese, então, no capítulo 1, sobre o caráter da revelação espírita, no item 3, o terceiro item, uma pergunta que Allan Kardec formula. Qual é a fonte de informações seguras para o Espiritismo? Né? Ora, o Espiritismo surgiu como? Surgiu pela mediunidade. Né? A mediunidade, ela é, vamos dizer assim, o pilar da revelação espírita, como ela é também o pilar da revelação cristã,
com Jesus há 2000 anos, né? Como ela foi também pilar da revelação de Moisés e dos profetas hebreus, todos eles tiveram mediunidade, e não poderia ser diferente que a terceira revelação, que é o Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo, que vem revivecer tudo aquilo que Jesus havia nos ensinado na segunda revelação, a sua doutrina de amor e sabedoria, a sua boa nova da redenção espiritual, não é? Ela também não poderia vir sem o fenômeno da mediunidade gloriosa a dirigindo. E assim ela surgiu na Terra. E por isso mesmo, como ela provém dos espíritos, Kardec formula essa pergunta muito corretamente. Porque se a informação vem do alto, como eu vou saber a procedência dessa informação? Como eu vou receber essa informação? Aí a gente tem que remeter lá no Evangelho de João, quando o próprio apóstolo João Evangelista afirma que nós devemos testar se os espíritos provêm de Deus. Nós devemos analisar se os espíritos vêm de Deus, que é uma questão básica da razão, da análise, da peneira. Nem toda informação eu vou aceitar como proveniente do mundo espiritual superior, porque eu sei que, como espíritos, todos nós que somos aqui na Terra, quando desencarnamos, não significa que vamos adquirir sabedoria. Apenas os espíritos elevados, os espíritos que já trilharam o caminho da sua renovação espiritual, conquistando amor e sabedoria, não é? Somente esses espíritos é que podem nos doar conhecimento superior em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, Kardec pergunta: qual é a fonte de informações seguras para o Espiritismo? E a resposta dos espíritos superiores a ele é muito clara. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Olha só. Não é, portanto, à toa que o espírito guia da revelação espírita cristã é chamado de o espírito da verdade. Percebe? É verdade. Então, o espírito da verdade, ele representa essa pleiade de espíritos superiores que, em nome do Cristo e em nome de Deus, vão trazer à Terra o Consolador prometido por Jesus. O próprio Jesus havia afirmado, e o apóstolo João Evangelista anotou no seu Evangelho, quando ele fala sobre a chegada do Consolador, que o Cristo enviaria outro Consolador, que nos faria lembrar de tudo quanto Jesus havia nos dito e nos explicaria todas as coisas. Então aí está claro também que o Consolador não é Jesus pessoalmente, mas outro Consolador, que vai ser representado, então, pelo Espírito de verdade. Por quê? Porque a verdade é a característica da revelação, a característica essencial. E para que a gente possa, então, aceitar uma informação espiritual, ela tem que ser verdadeira. E ela só pode ser verdadeira se ela, como afirmativa de fé, de filosofia ou de ciência, encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Aí nós vamos ver a sequência da resposta dos espíritos a Allan Kardec, quando eles dizem assim: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter.
participa ao mesmo tempo da revelação divina, ou seja, o primeiro caráter da revelação espírita é o quê? A revelação divina, que provém de Deus, diretamente do Pai Criador, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que julgou oportuna a revelação espírita. Julgou que a humanidade estivesse em meados do século XIX madura o suficiente para receber a sua terceira revelação, né? Que é o guia espiritual da Terra, o governador do planeta Terra, que é o representante direto de Deus para toda a vida terrestre. E Jesus, por sua vez, se utiliza do Espírito de verdade, que é esse Espírito que vai reunir a falange do Espírito de verdade, a falange dos reveladores, que são, segundo a designação de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, o chamado Espírito Santo, que são todos aqueles seres humanos que já fizeram o caminho da redenção espiritual aqui na Terra, conquistando, a título de suor e renúncia, os dons da sabedoria e do amor, do conhecimento superior e da fraternidade, da caridade e da luz do conhecimento. Então, o primeiro caráter, ele tem o caráter de descida dos céus para a terra. Ele provém de Deus, através de Jesus, através do Espírito da Verdade, através dos mentores e guias de toda a humanidade, até chegar em nós, né? Mas qual que é o segundo caráter da revelação espírita? Os espíritos prosseguem dizendo isso a Allan Kardec, no item 3 do capítulo 1º do livro A Gênese. Ao mesmo tempo, então, ele tem o caráter da revelação divina e da revelação científica. Olha só o que os espíritos dizem. Então, minha gente, o segundo caráter da revelação espírita é eminentemente científico. Sendo científico, ele é da órbita do trabalho humano. Por isso, todos nós aqui na Terra, encarnados na Terra, ou vivendo nos mundos, nos planos espirituais da Terra, nós nos inserimos como trabalhadores da doutrina dos espíritos, pela revelação científica que ele permite que nós venhamos a ajudar a construir, não é? Então, prossegue o Espírito falando para Allan Kardec. Participa da segunda, ou seja, da revelação científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Então, é interessante isso porque a revelação científica, que é a revelação humana do Espiritismo, é o trabalho de cada um de nós. Cada um de nós, naturalmente, trouxe de vidas anteriores determinadas aptidões, determinados dons. E os dons não são iguais entre nós, não é? O próprio apóstolo Paulo já explicara nas suas cartas que há diversidade de dons, porque há diversidade de conquistas no carreiro das reencarnações sucessivas e, por conseguinte, sendo todos nós diferentes, cada um tem uma missão diferente.
cada um de nós, espíritas cristãos da Terra, ou cientistas, porque aqui os espíritos superiores estão falando com Allan Kardec que todos os cientistas são apóstolos do espiritismo, porque eles estão desvendando a verdade científica, a verdade das leis universais que regem, em nome de Deus, a vida universal. E vejam bem que Emmanuel está tão em sintonia com isso, que no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, recebido por Chico Xavier, Emmanuel vai dizer, olha, os cientistas terrestres, sem o saberem, irão se tornar em apóstolos da revelação espírita, em apóstolos da espiritualidade. Porque vão chegar ao conhecimento, por falta de matéria, que tudo é regido pelo espírito. Olha que coisa interessante. Então, nós participamos, nós seres humanos, sejamos nós filósofos, cientistas ou trabalhadores dentro da seara espírita cristã, nós vamos participar desta construção da verdade espírita com os nossos testemunhos, com a nossa renúncia, com a nossa pesquisa, com a nossa experiência, colaborando, então, com a transmissão desse conhecimento com os nossos irmãos em humanidade, a fim de que a soma desses conhecimentos atinja o ponto de fazer massa crítica do conhecimento humano. Então, os 14 princípios básicos da doutrina espírita, com um esforço pequenino, diminuto, de cada um de nós, como formiguinhas que somos, mas somados, nós somos fortes, nós somos muitos, e vamos colaborar, então, para que a humanidade, cada ano que passa, cada década, cada centena de anos, cada milênio, vá incorporando em si os princípios fundamentais da doutrina espírita, quais sejam Deus, espírito, matéria, vida após a morte, né? Plano espiritual, planos de vida distintos da matéria, mediunidade, comunicabilidade dos espíritos, influência dos espíritos em nossa vida, reencarnação, pluralidade das vidas sucessivas, pluralidade dos mundos habitados, o conhecimento de que somos parte de uma família universal e que há civilizações extraterrestres, e assim sucessivamente. Então, nós somos chamados, portanto, a construir com o nosso trabalho a doutrina dos espíritos. E prosseguem os espíritos dizendo a Kardec, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Então, vejam bem, os espíritos mostraram a Kardec que essa revelação é necessária que seja feita dessa forma para que nenhum de nós tenha o poder sobre a doutrina espírita, para que ela não seja encerrada dentro do poder transitório de alguns sacerdotes, ou de alguns médiuns, ou de alguns palestrantes, porque ela não depende, a doutrina espírita não depende de pessoas humanas. Ela não se circunscreve ao poder temporário de qualquer um de nós. Ela está acima, porque ela é da coletividade. Então, ela não estará circunscrita à ordenação de nenhuma instituição humana, nenhuma federação espírita, nenhuma confederação espírita, nenhuma união espírita. Ela
está disseminada entre todos os homens e convoca todos os seus colaboradores ao trabalho ativo. E esse trabalho ativo, ela nos convoca não como seres passivos que vamos receber a informação dos espíritos ou a intuição dos espíritos superiores e simplesmente aceitá-las passivamente. Não. Aqui está claro. Nós receberemos as intuições e as informações do mundo espiritual superior, mas nós não estamos dispensados do trabalho, da observação, da pesquisa, do bom senso, não é? Porque precisamos peneirar todas as informações que nos chegam para encontrar a verdade. E por isso mesmo nós não podemos renunciar ao raciocínio e ao nosso livre-arbítrio. Nós não estamos sob o guante de ninguém, sob as ordenações de ninguém, de nenhum médium, por mais famoso que seja, de nenhum palestrante, por mais famoso que seja, de nenhum dirigente de casa espírita, por mais bom ou por mais justo que ele seja. Nós temos o nosso livre-arbítrio e somos convocados a utilizá-lo. Utilizá-lo na pesquisa, na observação, no bom senso, na análise. Porque só assim nós vamos ter o exame da situação ou da revelação que se nos faz através dos médiuns. Então, a ninguém é interdito o examinar-se as informações, a procedência dessas informações, porque somente com o livre exame e com o bom senso nós chegaremos, então, à verdade. Então, o exame, o livre-arbítrio, o raciocínio, a observação, a pesquisa, todos esses atos são recomendados pelos espíritos superiores para que a nossa participação na revelação científica do espiritismo, que é o espiritismo prático, não é? Lembrando que Allan Kardec trouxe com o Livro dos Médiuns o primeiro tratado científico sobre a mediunidade no mundo. E praticamente nós podemos dizer que os espíritas são o grupo social que mais tem acesso a essas verdades fundamentais. Então, essas ações são esperadas de nós. Não somente esperadas, mas recomendadas pelos espíritos superiores, para que as tenhamos. Por fim, ele conclui neste item 3. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega. Então, aqui nós estamos vendo que a doutrina espírita não se encerrou com o trabalho de Allan Kardec. E nem poderia se encerrar com o trabalho de Allan Kardec. Porque, caso contrário, seria uma doutrina estanque, uma doutrina congelada no tempo e no espaço do século XIX. E aqui os espíritos estão claros. A doutrina não foi ditada completa, ela estava incompleta. Foi dada à doutrina espírita, ao Consolador, o primeiro passo da revelação, não é? Mas caberia aos homens, nos séculos seguintes, o desenvolvimento dessa revelação. E tanto é assim que nós vamos assistir o próprio Allan Kardec retornar no século XX, na pele de Chico Xavier, para continuar o seu trabalho e completar as informações com os 528 livros que até hoje já foram publicados da sua mediunidade psicográfica, psicofônica, de intuição, de clarividência, de clareaudiência e de intuição. Percebe? Então, se Allan Kardec, durante 15 anos, trabalhou
se a gente contar a Revista Espírita, cada ano um livro, Allan Kardec trabalhou em 15 anos publicando 33 livros, que é o arcabouço inicial, a infraestrutura da codificação espírita, do prédio, do edifício da codificação espírita, da revelação espírita. Mas como Chico Xavier já nos trouxe aí 528 andares, cada livro é um andar. Então, por aí vamos ver e tendo a noção da progressividade da doutrina espírita, não é? Porque ela não foi ditada completa, segundo o Espírito da Verdade, disse a Kardec, e nem imposta à fé cega. Ela não foi imposta do alto. Ela nos convocou com Kardec, inicialmente, a pensar sobre as informações, a classificá-las e a analisá-las com o nosso bom senso, o nosso livre-arbítrio, o nosso livre exame e o nosso próprio trabalho de construção dessas verdades. Por que isto? Respondem os espíritos superiores a Allan Kardec. Porque ela é deduzida. Olha só, gente. A doutrina espírita ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhes põem sob os olhos, e das instruções que os espíritos lhes dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Olha como nós nos inserimos aí na revelação espírita. Cada um de nós, trabalhador das casas espíritas, seja em qual setor trabalhemos, seja na evangelização infantil, seja na pré-mocidade, na mocidade espírita ou na juventude espírita, seja fazendo palestras, seja na livraria espírita, seja na direção da casa espírita, seja no grupo mediúnico, na experimentação mediúnica, seja na reunião de desobsessão. Vejam aí quantos trabalhos existem, seja na caridade, na sopa fraterna, na distribuição solidária, ou na inspiração aos trabalhos educativos da infância, da juventude, ao acolhimento dos idosos. Quantos trabalhos se desdobram à nossa potencialidade construtiva. Cada um de nós vai escolher aquele que mais lhe fala ao coração, não é? E aí, nós vamos, através desse trabalho que é contínuo, que é diário, que é constante, não é? Fortalecendo a nossa fé, no contato com os nossos irmãos da casa espírita, fortalecendo nossos laços fraternos de solidariedade, de amizade, e aí formando uma outra família, que é a família pelos laços espirituais. E vamos, então, reconhecendo quem são os nossos irmãos, as nossas mães espirituais, não é? Então, vamos observar os fatos, vamos ver o que é que os espíritos colocam diante dos nossos olhos, quais são as instruções que eles nos dão nas nossas reuniões mediúnicas. Vamos estudá-las, compará-las, comentá-las com os nossos irmãos da casa espírita, a fim de nós, então, conjuntamente, tirarmos as ilações, que são as conclusões, e as aplicações dessas conclusões na nossa vida diária, na nossa atividade espírita cristã. Isso, minha gente, é importantíssimo. É a construção da revelação humana, científica, do espiritismo, que conta com a nossa parcela de colaboração. Percebem? Aí, terminando, então, esse trecho, o Espírito diz a Allan Kardec, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser ela divina na sua origem e
da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Olha que coisa bonita isso, né? Então ela tem o caráter de revelação divina, o primeiro caráter, né? Então ela é divina porque a origem dela é divina, porque provém de Deus, provém dos mensageiros divinos, a começar por Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, depois o Espírito de verdade, que é o representante do Cristo para a revelação espírita, e depois nossos guias, mentores, benfeitores espirituais que estão trabalhando desde 100 anos antes da revelação espírita para que ela acontecesse neste mundo em transição planetária. Então, ela é divina na sua origem, mas a iniciativa da materialização da doutrina espírita na Terra é a iniciativa dos espíritos superiores, espíritos humanos superiores, que são nossos guias, nossos mentores, que trabalham em nome de Jesus. Mas, qual que é a nossa parte? O que nos cabe fazer? É a última frase desse trecho que ele diz: a sua elaboração aqui na Terra é fruto do trabalho do homem. Ou seja, aí é que nós nos inserimos, seres humanos falíveis, cheios de defeitos, comuns, todos nós, dentro nas nossas limitações humanas, mas nem por isso somos desprezados por Deus, por Jesus e por nossos guias mentores. Nós somos convidados a participar desse banquete de luz, não é? Nós somos convidados a participar deste banquete espiritual. E cada qual de nós pode, sim, elaborar a sua parcela de colaboração no trabalho, fazendo com que o fruto desse trabalho colabore com a evolução da doutrina espírita junto às nossas sociedades. Aí, Kardec vai colocar um trecho da Revista Espírita de maio de 1865 sobre a verdade. E é um trecho que ele tirou de uma comunicação que ele recebeu do espírito de Pascal. E Pascal, falando sobre a verdade, né, já que Allan Kardec mostrou para nós que a gente só vai conhecer a seriedade da revelação se ela for verdadeira. Então, o que é a verdade, não é? Então, Pascal esclareceu para Kardec: lembrai-vos disto. Está lá na Revista Espírita de maio de 1865. O espírito humano inova-se e se agita sob a influência de 3 causas, que são a reflexão, a inspiração e a revelação. Então, como que vamos conhecer a verdade? Por essas agitadas atividades humanas, que podem ser divididas em 3 grupos. A primeira é a reflexão. Só que a reflexão, ela é, de certa forma, egoísta, porque você só pode refletir você sozinho, com você mesmo. Então você conta com as suas experiências, com as suas dores, com os seus desencantos, também com as suas alegrias, com os seus próprios conhecimentos, e as próprias situações da vida terrestre vão te levar, seja na dor ou na alegria, seja no sucesso ou no fracasso, esses sucessos ou fracassos vão te levar a uma reflexão que é pessoal e intransferível. Então, o primeiro degrau é um degrau íntimo, é o degrau da nossa consciência, do nosso espírito. Mas ele não basta. Nós não conhecemos a verdade apenas por refletir as nossas experiências, porque, caso contrário, nós ficaríamos numa redoma do nosso mundo íntimo, né? Aí vem o segundo degrau, que
Pascal explica para Kardec que é o degrau da inspiração. E quando nós falamos em inspiração, nós falamos, então, no contato com os nossos semelhantes. Porque nós nos inspiramos nos exemplos dos nossos semelhantes, sejam eles bons ou ruins, correto? Nós nos inspiramos nos exemplos dos nossos pais, a começar do berço, depois nos exemplos dos nossos irmãos consanguíneos, depois dos nossos familiares, depois dos nossos amigos, depois dos nossos colegas de trabalho, depois dos nossos conhecidos em sociedade e, por fim, nós nos inspiramos nos exemplos daqueles que trabalham nas escolas religiosas que elegemos para a nossa fé. E também dentro da comunidade científica ou filosófica à qual nós nos ligamos. Então, a inspiração é a troca de informações. É o segundo degrau onde a verdade vai nos trazer experiência. Mas tanto a reflexão quanto a inspiração, elas não se bastam para a verdade. É preciso que tenha um terceiro degrau que Pascal vai falar, que é a revelação. Então, a revelação, por isso é que nós precisamos da revelação divina, que é o primeiro caráter da revelação espírita, porque é ele que vai nos trazer do alto aquilo que nós precisamos seguir. É o Jesus, por exemplo, falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós vamos compreendendo que o caminho está adiante, está para cima e para o alto. Chico Xavier costumava falar conosco: Geraldinho, nós precisamos estar na Terra sempre com os pés firmes no chão da nossa experiência, não é? Fincados no solo da nossa vivência. Mas nós temos que ter na mente e nos olhos a fixação do nosso ideal superior, olhando sempre para o alto, não é? Então, a revelação divina é fundamental. Sem ela, nós não vamos encontrar a verdade. E aí, Pascal, então, conclui a sua exposição. A revelação é rara e dada, a ele se referindo, portanto, à revelação divina, né, gente? A revelação é rara e dada ordinariamente como recompensa à fé sincera, ao coração devotado. Então, aí é que a gente vai ver que os reveladores divinos são pouquíssimos. São escolhidos a dedos por Deus, por Jesus, pelo Espírito de verdade, pelos guias e mentores. E é por isso que nós vamos ver que no Espiritismo, Allan Kardec e Chico Xavier têm preponderância fundamental. Porque eles tiveram fé sincera e coração devotado a essa revelação divina. Por fim, para terminar aqui a nossa breve exposição, no item 8 do capítulo 18 da Gênese, nós vamos ver que Allan Kardec mostra que a doutrina dos espíritos ela é progressiva, ela é um sistema aberto, ela não é um sistema fechado. Como o próprio Espírito da Verdade havia dito a Allan Kardec, estava se dando, então, o primeiro passo da revelação, mas não era a revelação completa. E Kardec vai comentar que o sistema espírita cristão é um sistema aberto e é um sistema que vai estar sempre acompanhando a evolução filosófica, científica e religiosa da humanidade terrestre em todos os séculos futuros. Se ele fosse fechado, ele não acompanharia a evolução das sociedades terrestres. Por isso, ele tem que ser aberto, não é? Kardec disse assim: todavia, como não alimenta o Espiritismo a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é de sua competência. Olha só,
o Espiritismo, segundo Kardec, ele não tem a pretensão de dizer a última palavra nem sobre o que é de sua competência, que é a revelação do Consolador. Vejam bem, ele, o Espiritismo, não se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Vejam que bacana. Allan Kardec nos mostra claramente que a doutrina estava sendo codificada no século XIX por ele, era o primeiro passo, não era o último passo. E a partir dali, pelo próprio trabalho dos homens, que é a revelação científica, associada à revelação divina, em nome de Deus, de Jesus, dos nossos mentores espirituais, ela iria progredir, não é? Reservando a evolução dos conhecimentos espíritas para a revelação dos tempos futuros. Como foi, por exemplo, o trabalho de Chico Xavier, no século XX, início do século XXI, que complementou o primeiro capítulo do trabalho dele como Allan Kardec no século XIX. E assim nós esperamos, como será Emmanuel, já reencarnado no século XXI, e Chico Xavier escrevendo através dele, e ele me disse isso, nós trabalharemos até o ano 2100 no Brasil. Talvez fazendo aí a terceira etapa desse processo de progresso espiritual, justamente numa época em que de hoje até meados desse século, por volta de 2057, nós estaremos, como humanidade terrestre, entrando definitivamente na condição de mundo em regeneração. Bom, espero ter contribuído com os nossos queridos amigos, né? E estamos às ordens aí para o que desejarem. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Com certeza, contribuiu e muito. Eu acho que esse tema é um manancial de informações para reflexão. Ele vem falar para a gente da importância do trabalho, da importância do estudo, de se instruir. O estudo. Né? Ele fala do raciocínio, né? Que a gente pode ter a partir da observação, né? Exato. E o quanto propicia isso para análise, para reflexão, né? Uma constante análise e reflexão o tempo todo. Então, realmente, são coisas assim, você foi falando, eu fui anotando várias coisas aqui, que é para depois dar aquela enxugada, estudada, porque realmente, né, vem trazer para a gente o quanto que nós somos cidadãos universais e o quanto que cada um de nós pode contribuir nesse processo, né? Isso é uma questão muito importante que a gente precisa se conscientizar a cada dia. E o interessante é que todos, também abre a possibilidade de que todos nós aceitemos esse chamado de trabalhar. Isso. Não existe ninguém que esteja desprovido de conhecimento ou de amor e que possa dar a sua parcela de contribuição. Isso é muito importante. Então, Geraldinho, eu agradeço muito a sua participação hoje. Vamos combinar mais algumas vezes. Esse ambiente da live ela é muito boa porque ela favoreceu a gente poder estar se conectando virtualmente, mas infelizmente o tempo é muito reduzido, porque eu acho que esse tema e a conversa com você poderia se multiplicar mais aqui em tempo. Mas espero que mais para frente a gente possa estar junto novamente. Te agradeço muito a possibilidade dessa noite. Obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês, Anuska. Um grande abraço ao Gerson também, né, Sestini. Com certeza. E a todos. Ele provavelmente está assistindo. E a todos aí que colaboram com o Consolador aí de Copacabana para que estejam inspirados a prosseguir nesse trabalho de descortino da doutrina espírita. Com certeza. Vamos então agora encerrar com uma prece para que a gente possa se despedir da forma que Jesus gosta. Obrigado. Deus nosso Pai, querido Mestre Jesus,
Abençoada tenha sido essa noite em que pudemos aqui estar reunidos em Teu nome. Que essas reflexões todas possam estar junto conosco nessa noite, para que realmente a consciência se abra e possamos entender a real importância da nossa estadia aqui na Terra. Que pedimos então, Senhor, que assim como nós podemos nos beneficiar desse ambiente de vibrações, de amor e de luz, que também daqui sigam reflexos para todos aqueles irmãos que trazemos em nossos corações, em nossas mentes, e para aqueles outros, Senhor, que ainda não te conhecem, mas que possam receber através dos seus mensageiros o teu carinho, o teu amor e o teu amparo, e que todos possam estar sempre amparados em teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite para você. Vocês E também. até a próxima. Tchauzinho. Tchau.